Olá, eu sou a Sui. Eu vim falar do livro Nada Mais a Perder, da Jojo, que eu terminei semana passada. E esse é um livro que me surpreendeu da autora. Eu já li alguns outros livros da Jojo. Embora a leitura dela seja um pouco lenta no início, né? Mas a história dela sempre traz um cunho bem profundo e, tipo assim, e coisas que nos trazem para refletir, né? E nessa história não é diferente, porque a gente vai conhecer a Natasha, que ela é uma advogada especialista em defender crianças que fez alguma infração ou que está de risco, né? Ela acabou se separando do marido, tipo, está num processo de separação, né? E eles não se veem há um ano, embora não tenha saído ainda, né? A decisão do divórcio e tudo. Tanto é que ela tem um namorado, ele não sabe do caminho do Mac, né? E é muito assim. Só que ela começa a gente vai ver no momento que ela sofre algumas transformações, porque ela vai descobrir que das crianças que ela defendeu acabou cometendo um crime. Então ela começa a rever todas as percepções dela, né, da vida da advogada e tudo isso, e sem contar de lidar ainda com o emocional dela da separação. E nisso, vamos surgir na história aqui a Sarah, que é a nossa outra protagonista. E é interessante porque a gente vai ver um balanço nessa história de uma mulher que está em processo de separação e uma adolescente de 14 anos que está aprendendo em todas as fases, mas também que vai enfrentar grandes situações na história. Porque no início da história começa com o passado, né? Falando um pouquinho da história do avô da Sarah, que é o Henry. O sonho do Henry sempre foi ser cavaleiro, né? Do hipismo do Le Cody, que é uma grande escola que tinha na França. Só que ele se apaixonou por uma igreja, que no caso era a avó da Sarah, né? E tipo, ele ficou muito eufórico, todas as situações e acabou abandonando. Então a gente vai vendo um pouco da trajetória dele através da Sarah, né? De como foi esse abandono do sonho dele e para ele vir para a Inglaterra e tudo isso. E nisso a avó da Sarah acaba falecendo, senão é spoiler, tá, gente? Vai logo no início da história vocês vão saber, porque quem vai criar a Sarah a partir desse momento será o avô. Então ele tem uma rédea dura com ela, então é uma realidade também diferente. Então ele acaba talvez sendo mais duro com a Sarah por causa de todas as transgressões que a filha dele, no caso a mãe da Sarah, acabou fazendo, né? Então ele ensina e o grande sonho da Sarah acaba sendo também participar da escola. Então ela foca todo o objetivo da vida dela nisso. Tanto é que a gente vê que é uma adolescente de 14 anos diferente, um pouco inocente em relação à questão de namoro, à questão de coisas da vida. E ela vai enfrentar um grande desafio quando o avô acaba passando mal, ele vai ser internado, e como são só eles dois, ela vai começar a ter uma vida bem difícil. Só que nesse momento ela acaba tendo um encontro com a Natasha, né? E é quando a vida das duas vão se unir, porque a Natasha, nesse momento, tem a descoberta do ex-marido que volta e quer compartilhar a casa, quer pegar as coisas e quer vender a casa, porque ele também quer a parte dele, da casa que eles compraram, que eles construíram. Então, a Natasha vai agora conviver com o ex-marido e acabar assumindo uma responsabilidade de cuidar da Sarah, que ela acabou defendendo numa situação que aconteceu no supermercado. E a gente vai começando a ver a trajetória das duas, né? A gente vê a Sarah lutando contra o sistema de órfão, que ela vai passar em casa, não vai dar certo, porque ela tem o objetivo de ficar sempre fugindo para poder ir ver o cavalo que ela tem, que é dela e do avô, né? E visitar o avô no hospital. Só que a outra família não aceita, porque botar a rédea curta nela de horário, tudo isso. E vamos ver a visão da Natasha, onde ela está convivendo com o ex-marido, está tendo a enfrentação do relacionamento que ela tem com o Connor, que era o namorado dela, né? Mesmo não tendo a separação ainda. E a gente vai vendo o crescimento das duas personagens. E esse choque de realidade é muito incrível, porque a gente vê uma Natasha, uma mulher de 30 e poucos anos, que a gente pensa que todo mundo vai estar madura, vai saber lidar com o fim de relacionamento, mas não é. Então a Natasha, ela acabou tendo alguns abortos quando ela estava casada com o Mac. Então ela se sentiu muito
diminuída como mulher, porque ela parece que o defeito é dela não ter conseguido ter filho, né? E, tipo, e não ter tido o apoio do Mac acaba prejudicando toda a relação deles, que foi o que acabou culminando no fim do casamento, né? Mas com a volta do Mac, a gente vai ver que o Mac acabou mudando nesse 1 ano que ele estava afastado, acabou mudando a percepção dele de algumas coisas, e que a gente vê ainda que existe um choque de realidade, um choque de emoções e, claro, né, tensões de emoções que os dois têm ainda um por outro e que eles vão aprender. Então, nesse momento, Sarah acaba pedindo para ficar com eles na casa, né? Então, eles vão viver o que o Conan chama de a família feliz, onde o Mac e a Natasha vão cuidar da Sarah nesse período que o avô dela tá no hospital. Só que, tipo, são duas pessoas que não estão preparadas, né? Porque tem a fúria da relação que não deu certo, tem a questão de não saber lidar com uma adolescente, porque eles não tiveram filho, talvez não tenham contato, né, com os sobrinhos, todas essas situações. E a gente vai vendo tudo o que a Sarah vai passando. Não é fácil uma adolescente de 14 anos não ter mais o avô, não ter mais ninguém da família, onde ela é diferente, ela quer porque quer ficar treinando com o cavalo. E nisso ela vai acabar enfrentando uma grande situação que me chocou quando eu li em relação a isso, porque infelizmente acaba acontecendo muito isso, né? De meninas, e até meninos mesmo, de não ter uma pessoa próxima, sem acabar não sendo abusada ou tendo um assédio maior, né? Então a gente vai vendo todos os dramas e as provações que a Sarah vai ter que ir passando. E para no final, gente, tipo, tem um bando da história, assim, que vai ter a mudança, tipo, o aprendizado tanto da Natasha quanto da Sarah. Porque são duas pessoas que precisam aprender a demonstrar sentimentos e a expor o que sente, né? Então, e às vezes a Sarah acaba sendo mais dura com a Natasha, diz assim: você fica dizendo que eu não me abro, que não falo, mas você também não é verdadeira, porque você não fala seus verdadeiros sentimentos. E isso é chocante, porque às vezes os pescadores não percebem, mas acaba percebendo tudo que está ao redor, né? Tanto que a Sarah sempre vê como é a convivência da Natasha com o Mac e vê que ali ainda existe sentimento e que os dois não sabem lidar com isso ainda, né? E além disso, a gente vai vendo também alguns outros personagens dentro da história, né? Além da história do avô da Sarah, que é interessante quando, num dos capítulos, a autora conta de como foi a trajetória dele quando ele estava na Inglaterra com a avó, com a filha que nasceu, né? Tipo, e é chocante porque, gente, às vezes é difícil a gente abandonar um sonho, algo que a gente queira por uma pessoa. O amor realmente é lindo, mas às vezes você tem que pensar se realmente compensa você largar tudo o que você sempre sonhou por uma pessoa. E isso é o que nós vamos ver na história. Então a gente vê o amadurecimento de uma Natasha, um aprendizado dela, e que às vezes ela julgou uma pessoa e quando ela viu que não era aquilo, que ela se envergonhou e percebeu que ela deveria mudar as coisas da vida dela. Assim como tem a Sarah também, que está se descobrindo e está vendo que ela também tem que começar a confiar nas pessoas, que as pessoas estão ali para confiar. E o Mac também, tipo, gente, ele tipo, se todo charmoso, fotógrafo, mas a gente vê que ele também está aprendendo. Então, tipo, eu super recomendo essa história, porque foi uma que eu me encantei e que uma história que eu não esperava e me encantei. E no final é legal da história porque a Jojo conta, né, que ela teve o aprendizado dela também em relação ao alpinismo, por isso que a história tem a ver com o cavalo, porque ela é apaixonada por cavalo, por alpinismo. Então, quando na vivência dela, ela passou por momentos que ela também tinha o sonho dela de fazer o treinamento com cavalo, que foi isso que mudou muito a vida dela. E essa história é muito maravilhosa, eu super indico pra vocês. O início é um pouco lento, mas a maioria dos livros da Jojo é assim, mas eu super recomendo. Beijo, até a próxima.